Coordenador aqui do curso de Direito, estamos à disposição sempre para estar auxiliando os alunos, o nosso corpo discente, e nossa faculdade tem a intenção de estabelecer essa complementação dos debates que acontecem em sala de aula. O curso de Direito é um curso, eu costumo dizer para os meus alunos, que nós não somos operadores do direito, como se fosse uma maquinazinha que você projeta alguma coisa e vem um resultado mecânico. O direito é feito para a gente pensar criticamente aquelas estruturas que estão construídas. E debates como esse da reforma da Previdência é uma iniciativa aqui da faculdade, com todo o apoio do nosso diretor, presidente Painha, Cleonildo, e com o nosso corpo de professores também aqui do curso de Direito. Então nós vamos fazer mais debates como esse, estamos preparando uma semana jurídica aí para agosto aqui na faculdade, onde a gente vai trazer nomes de maneira interdisciplinar, onde a gente possa debater direito do trabalho, direito do consumidor, estatuto da criança e do adolescente, as discussões que estão hoje em pauta no STF, a gente tem observado, inclusive a reforma da Previdência, meu amigo Eduardo, pode ser que acabe caindo também no âmbito do judiciário. A gente tem um fenômeno no Brasil de judicialização da política, ou seja, as principais decisões políticas do país nos últimos anos têm acontecido, com exceção dessa reforma da Previdência, mas que pode parar também no âmbito do STF. E nós, enquanto profissionais de direito, precisamos estar antenados com essas discussões, saber que o direito não é uma ciência, inclusive, isolada da sociedade. O direito sofre influência da economia, sofre influência da política. O que são os tribunais superiores hoje, se não são cortes sem luz, a preposição lá nos remete a isso. O que a gente está querendo fazer aqui dentro da faculdade é despertar o senso crítico dos estudantes e das estudantes. Ninguém é obrigado a concordar com o outro, mas é obrigado minimamente pelos valores republicanos e democráticos que nós, enquanto sociedade, escolhemos através da nossa Constituição, e os constituintes, nós devemos respeitar. Então, um tema como esse, sobre a reforma da Previdência, é um tema polêmico, é um tema que suscita debates, tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. Particularmente tenho a minha posição crítica a esse projeto, entendo que é necessária uma reforma, mas não dessa forma como foi feita. Mas existem outros atores, outras pessoas, juristas, advogados, previdenciaristas, economistas, que consideram uma boa medida. E é importante que você, enquanto estudante, não fique alheio. Muitas vezes o estudante de direito pensa que vai apenas entrar em sala de aula, decorar o que é que tem lá dizendo no Código Civil, no Código de Processo Civil, mas não compreende as discussões conjunturais que está acontecendo no país. E a reforma da Previdência é uma delas. Então, nós fizemos aqui esse primeiro debate, como eu disse a vocês, em agosto nós vamos fazer uma semana jurídica com monitoria, com grupos de trabalho, com apresentação de curso, então vocês já vão aí se preparando, vocês devem ser meus alunos já aí no segundo período. Então, sem muitas delongas, eu quero convidar aqui, agradecer o apoio da OAB, através do seu presidente Bruno Batista e da minha querida presidente Laudicé, que eu componho, que chamo para compor a mesa, presidente da OAB subseccional, com essa salva de palmas aí para essa presidenta aqui. Muito importante nós termos uma presidenta mulher no Vale do Pajeú, na subseccional de Afogados, as mulheres que são maioria na sociedade, mas subrepresentadas no âmbito do judiciário. Se vocês observarem quantas desembargadoras mulheres tem no nosso Tribunal de Justiça, vocês sabem? Nenhuma. Nós não temos nenhuma mulher desembargadora no Tribunal de Justiça. E temos aqui, sendo liderados pela companheira, pela querida advogada militante Laudicé, muito nos honra, e agradeço de pronto o apoio e a parceria. Quero convidar também o meu amigo Eduardo Barros, que é advogado previdenciarista, foi assessor da FUNAP, que é o órgão previdenciário do Estado de Pernambuco, tem uma vasta experiência nesse debate previdenciário, porque a intenção nossa é fazer um debate qualificado. Para além daquela jogo de torcida que a gente vê no Congresso Nacional, nós temos responsabilidade enquanto protagonistas do direito. E quero fazer, antes de chamar a Tiago, quero fazer o registro do nosso colega Stephenson, que foi presidente da OAB de Serra Talhada. Infelizmente, a esposa dele passou por um probleminha de saúde, submeteu uma cirurgia recentemente, teve complicações e nos avisou ontem, não foi, Laudicé, que infelizmente não poderia vir. Mas nada melhor do que nós chamarmos Tiago Salviano, que é presidente da Comissão de Seguridade Social aqui da OAB
da OAB Afogados. Nós temos essa carinha de novo, né, Tiago? Eu e você, mas já nós nos conhecemos aí de vários outros espaços da advocacia. Bem, gente, então essa é a nossa saudação inicial pela Faculdade Vale do Pajeú. A faculdade vai estar sempre à disposição dos estudantes e das estudantes, para estimular os debates que vocês acham necessários, né? Nós, enquanto coordenação do curso de Direito, nós também não somos uma ilha, nós estamos sempre à disposição para ouvir as críticas, as sugestões de temas que possam ser debatidos aqui na faculdade e na região. Então, diante dessa consideração inicial, eu chamo agora a nossa presidenta Laudiceia para dar suas palavras iniciais. Boa tarde a todos e a todas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Laudiceia, advogada militante, tenho um escritório na cidade de Itabira e estou presidente da subseccional da OAB em Afogados da Engazeira. Nessa condição, eu saúdo todos os colegas advogados e advogadas, bacharéis de Direito e estudantes de Direito. Dizer inicialmente que a OAB está de portas abertas e que nós temos um único propósito de unir a advocacia do Pajeú. Eu costumo dizer, nas reuniões que tenho feito com a nossa classe, de que se eu conseguir, nesses 3 anos que estou presidente, unir um pouquinho os dois lados propostos do Pajeú para ficarmos uma advocacia forte, unida e próxima, eu já terei conseguido o meu grande objetivo. Dizer também que a Faculdade de Direito é a nossa casa-mãe. Eu mesmo não vou esquecer nunca da minha Universidade Católica, onde eu concluí o curso de Direito há 22 anos atrás. Dizer a vocês que a vida passa muito rápido. Foi ontem, em dezembro de 97, que eu concluí o curso de Direito, e hoje já se passaram 22 anos, e eu ainda me sinto uma menina, viu, professor Pedro? Porque o senhor disse assim, eu e você, e eu olhei para Eduardo e disse, e nós? Porque eu ainda me sinto uma menina, acho que a vida está começando. Deus tem me dado oportunidades ímpares de recomeçar e começar de novo, e com uma força estrondosa que eu nunca pensei ter, e agora minha força é voltada para a advocacia. E nesse ponto dizer que a advocacia, desde aqui de São José, passando por todas as cidades do Pajeú, ela vai se fortalecer, queiram ou não queiram. E ela vai chegar em Brasília muito forte para mostrar para quem quer que esteja lá achando que vai diminuir a nossa OAB, que nós somos fortes. Eu mesma não tenho quem me derrube. Não há regra de governo, ministro de governo que possa derrubar a força da minha pessoa enquanto advogada. Porque o meu curso não foi comprado, eu entrei na faculdade pela porta da frente, saí por ela, passei numa prova da OAB, e quem quiser ser advogado, passe também numa prova de OAB e seja um bom ou uma boa advogada. É nisso que eu confio, é nisso que eu acredito, e acreditando nisso, como uma boa brasileira que sou, e a cada dia quero continuar melhorando para ser melhor. Vivo brigando por aí, e foi assim que cheguei na presidência da OAB, de tanto brigar e reclamar e achar que podia ser mais, que não era assim, que a OAB tinha que vir mais para perto, que tinha que abrir as portas, e estou mostrando que eu estava certa, as portas estão se abrindo, a OAB Pernambuco finalmente enxergou o Pajeú como OAB, como advogados, e a gente já teve visitas importantes, projetos importantes. A gente mudou agora a nossa sede, que a gente tinha uma sede vergonhosa, onde a coisa melhor que tinha lá era uma ratazana que não deixava nem papel naquele ambiente, e a gente conseguiu mudar o prédio, conseguiu mudar a cara, e a gente vai conseguindo, ponto a ponto, mudar as ideias. Dizer também que a reforma previdenciária, como eu tenho dito por onde ando, é um tema atual, urgente, importante. E ele não pode fugir da advocacia, como não pode fugir da vida de qualquer pessoa. Envolve todo mundo. Toda pessoa está envolvida na Previdência, querendo ou não querendo, porque a Previdência ela é social, o nome já diz. Ela não pertence a nenhuma classe, a nenhum grupo, a nenhuma sigla, a nenhum partido, a nenhuma cor. É a previdência social, mexe com a vida do povo, da gente, das pessoas, e mexe principalmente com a vida daquelas pessoas mais carentes, mais pobres. E a gente, como advogado, tem a obrigação de lutar no dia a dia para fortalecer a previdência
eu deponho logo dizendo que entendo ser necessária a mudança. É necessária a reforma. A Previdência tem que ter uma reforma, mas não como estão colocando. E ela pode até passar, mas ela não passa na minha garganta. Ela pode até virar lei. Mas quem disse que lei não pode ser modificada, né? A gente tira deputado, a gente bota, a gente tira senador, a gente bota, a gente tira prefeito, a gente bota, a gente tira presidente da OAB, a gente bota. Então, é só o povo se unir, ficar forte e muda tudo de novo. Eu não estou conformada com a reforma, enquanto advogada, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto presidente da subseccional da OAB de Afogados da Engazeira. Enquanto eu puder falar, e eu posso, vou falar. E sei que nós juntos seremos sempre mais fortes. Obrigada por ver tantas carinhas lindas dos meus colegas advogados de Itabira. Itabira, como sempre, não me deixa só nunca. Desde o primeiro momento, desde a eleição, passando pela posse que foi nesta querida cidade de São José, até sempre, nesses 7 meses de administração da OAB, eu sempre estou acompanhada dos meus guerreiros de Itabira. Agradecer a presença das queridas advogadas e advogados de Afogados da Engazeira e de toda a região. Eu quero muito mais. A gente está só agregando. Daqui a pouco seremos um número bem maior. Esse é o primeiro evento. Tenho certeza que essa faculdade vai fazer muitos outros eventos. E desde logo, Pedro, você como coordenador do curso de Direito dessa faculdade, eu peço que você interaja com a OAB. A gente precisa andar junto. O estudante de Direito precisa conhecer a OAB, aprender a respeitar, aprender o caminho, saber onde é, como é, para que funciona, desde sua condição de estudante. Para que quando ele se forme, para que quando ele cole grau, tenha vontade e saiba por que tem que fazer o exame da ordem e dê valor a isso e seja um bom advogado. Então, a gente precisa começar a plantar no estudante de Direito desde o primeiro período da faculdade. Por isso que a OAB não pode se divorciar da faculdade. A gente tem o privilégio de ter 2 faculdades de Direito no Pajeú, aqui na nossa subseccional, que é esta de São José e a de Afogados da Engazeira. Isso é um sonho de consumo, um sonho distante para muitos. Eu mesma nunca podia imaginar que tantos passos andados para Recife para poder fazer um curso de Direito, agora o curso de Direito chegou à nossa casa, batendo na nossa porta, dizendo, estou aqui. É só você passar no vestibular, não precisa sair de casa, não precisa pegar ônibus, não precisa pegar táxi, não precisa passar fome em Recife, nem pisar no esgoto, nem morar em casa de estudante, eu estou aqui. É só me recepcionar. Então, Painho, como eu gosto de chamar, está de parabéns. Ele não pertence a grupo, como o Pedro bem dizia, e ele, para mim, é uma fortaleza, um ícone, uma pessoa que merece todo o respeito da OAB, de Laodiceia, de todos os advogados e de toda a nossa classe. Espero que vocês aproveitem o momento e que isso aqui é só um pontapé. A gente vai continuar discutindo. Mesmo que a reforma passe da forma que está sendo proposta, a gente continua discutindo Previdência Social, porque o tema é social e não pertence a nenhum governo. Muito obrigada. Só lembrar, Laodiceia, que ser jovem é um estado de espírito, viu? Então você pode ter cronologicamente as pessoas, não você, a idade avançada, mas se pensar enquanto jovem, é jovem. Então eu fui salvo. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de, inicialmente, fazer alguns registros importantes. Veja, eu fui muito bem recepcionado aqui quando cheguei. Cheguei cedo, eu saí cedo de Recife. Vocês já sabem o que aconteceu com o palestrante. Mas eu gostaria de deixar aqui registrado minhas sinceras homenagens à doutora Carol, que é a diretora acadêmica dessa casa, pela acolhida extraordinária. Batemos um papo muito bom. Hoje eu estou, com pouco tempo, eu já estou sabendo da grandeza de Painha, já estou sabendo da grandeza dele, estou sabendo da grandeza dessa faculdade. Gostaria também de agradecer a doutor Pedro, que é o coordenador do curso de Direito e vai colaborar muito com essa nossa fala, com esse nosso encontro aqui. Tá? Gostaria também de registrar meus agradecimentos à doutora Raquel, que é diretora de comunicação, e também à doutora Laodiceia Rocha, minha colega, que não é tão jovem quanto os outros componentes, mas a gente foi salvo por doutor Pedro, porque não é verdade? E aí, Laodiceia é uma amiga, uma companheira de longa data, entendeu? É uma batalhadora, é uma guerreira, é uma operadora do direito fantástica. Queria também registrar que
apesar da ausência de Dr. Stefferson, nós vamos ter na mesa Dr. Tiago, que é o presidente da Comissão de Direito da Seguridade Social da Subseccional de Afogados da Engazeira, e também os minhas homenagens aos parceiros, que são a OAB Estadual e a Subseccional da OAB de Afogados e da Faculdade Vale do Pajeú. Bem, gente, eu gostaria de até pedir para que eu começasse falando sentado, para depois partir para a tribuna, para a gente apresentar os slides, mas eu gostaria de fazer umas abordagens assim, iniciais importantes, né? A minha formação acadêmica foi toda voltada para o direito social. Eu só advoguei em duas áreas durante 32 anos, que eu vou completar agora de formado, 32 anos de formado, eu só atuei nas áreas do direito do trabalho e previdenciário. Tá? Então, hoje, desde 2006, eu deixei a advocacia contenciosa, deixei aquela parte do escritório para me dedicar à área consultiva de previdências municipais. Tá? Então, hoje eu atuo diretamente com previdências municipais e faço contencioso desde que esses clientes que são contratados da nossa banca, do nosso escritório, sejam acionados na justiça. Tá? Então, é importante também dizer que eu tenho uma história aqui em São José do Egito. Por exemplo, eu comecei minha carreira aqui. Eu fui advogado do Funpred, né, em 2006. Atuei aqui quando estava começando realmente essa área, apesar de desde 87, quando me formei, eu já atuava no regime geral, já advogava muito contra o INSS, mas na área consultiva, Afogados da Engazeira e São José do Egito foram meus primeiros clientes. Inclusive, gostaria de dizer o seguinte, que tem aqui um estudante, que eu vou saudar todos os estudantes aqui presentes, na pessoa de um grande amigo, que ele é esposo da gestora do IBSMAI, que é o Instituto de Previdência de Afogados da Engazeira. Inclusive um colega que tem discutido comigo em altíssimo nível questões de média e alta complexidade. Eu gostaria que ele ficasse de pé para vocês identificarem ele. E essa é uma aluna. Então, eu já sei que ele está muito bem servido. Né? Então, gente, vamos lá. Como é que eu vou iniciar isso? Eu vou fazer o seguinte. Antes de apresentar os slides, como a gente vai tratar desse debate hoje? Eu trouxe uma coisa diferente, né? De outras palestras até que eu já fiz. Então, eu trouxe uma coisa para a gente tratar diretamente sobre mitos e verdades. Porque, obviamente, num intervalo, num prazo de meia hora, 45 minutos, até uma hora, não dá para a gente falar da reforma tratando de regra geral, regra de transição. Então, o que eu quero é passar para vocês a importância de vocês entenderem a realidade da reforma, o que está se passando com a reforma. Né? E aí, pegar o gancho de Laudicea e Pedro. A reforma é justa? Então, é isso que nós vamos tratar aqui. Uma abordagem geral, para que vocês tenham conhecimento daquilo que não é mostrado na televisão, no rádio e na imprensa escrita. Então, como a gente está aqui também visando disseminar cultura previdenciária, vocês são os protagonistas e não nós que estamos na mesa. Então, a pedido de Dr. Tiago, também nós fizemos o seguinte: eu vou tentar falar de forma espremida, mas todo o conteúdo para privilegiar o debate, para vocês, sob a coordenação dele, fazer as perguntas que vocês acharem que são necessárias. Obviamente que ele vai coordenar isso e depois ele vai... 15 anos de atividade de agricultura em regime de economia familiar. Então a Câmara suprimiu. Como é que ficou a aposentadoria rural? Do mesmo jeito que é hoje. Ou seja, homens 60, mulheres 55, mais os 15 anos em atividade em economia de regime de economia familiar. Né? O BPC, que é o benefício de prestação continuada, que os mais antigos chamam LOAS, outros chamam amparo previdenciário, tá? Era um tema que também seria abordado de forma brilhante, ele dissecaria, né? Mas como ele não está aqui, eu trouxe como era que foi, no caso, quando eu digo como era, quando o governo federal mandou a proposta. Então ele disse, R$400 para a pessoa que completar 60 anos
e um salário mínimo a partir de 70 anos. Como é que ficou? Como é hoje, um salário mínimo a partir de 65 anos. Uma coisa importante frisar, foi uma medida de extrema relevância social. Não só social, como econômica, porque os estados do Nordeste, em especial, vocês podem analisar, o comércio de São José do Egito depende, e é muito importante o dinheiro das aposentadorias rurais e dos benefícios de prestação continuada. Eu acho que, do jeito que o governo propôs essas medidas, era mesmo que acertar uma flecha no coração do Nordeste. Tá? Isso é uma flechada fatal, bem no meio do coração. Mas o parlamento exerceu o seu protagonismo e manteve o benefício de prestação continuada como é hoje. Agora vamos lá. Com relação à pensão, lá na frente eu fiz uma abordagem, mas lá na frente a gente vai fazer outro, mas eu quero deixar claro o seguinte: o benefício de pensão por morte foi um dos benefícios em que mais as regras foram enrijecidas, né? Porque, veja, o benefício de pensão, hoje, ele funciona assim. Vocês vão aceitar minhas escusas aqui, mas sempre que eu falo em pensão, sempre eu falo que a mulher é pensionista, é porque a mulher vive mais e normalmente o homem morre primeiro. Então eu nunca vou falar aqui de viúva, eu vou falar sempre de viúva, porque a gente vai primeiro, viu, Pedro? Isso aí pode ter certeza. Então vamos lá, uma pensão. Pois é, mas você não é cimento, você um dia vai, viu? E você vai morrer primeiro que a sua esposa. Mas vamos lá. Então pronto, então vamos arrumar logo, você me ajude aí. Gente, é importante também porque a gente não pode... Temos que quebrar o formalismo, né? Isso aqui é um bate-papo, nós somos colegas e a gente está aqui para interagir. Então vamos lá, hoje, se um homem, né, servidor público ou do regime geral, ele falece, e ele deixa uma viúva com 2 filhos menores, como é o rateio dessa pensão? Muita gente tem a falsa ilusão de dizer, não, 50% é da viúva e os outros 50% divide para os 2 filhos. Não é. São cotas iguais. Então vão ser 33 inteiros e 33 décimos por cento para cada um desses dependentes. Só que incide sobre a totalidade dos vencimentos ou dos proventos do falecido. Certo? Então, o que é que acontece? Quando o primeiro filho completa 21 anos, a cota dele, remanescente, vem para o conjunto de dependentes remanescentes. Então, não há perda, porque a pensão que era 33,3 passa a ser 50 e 50. E quando esse segundo filho completa 21, a pensão integral fica para a viúva. Agora não. Agora ela é uma cota fixa de 50% mais 10% por cada dependente até o máximo de 5, para totalizar 100. A questão é que, além da pensão, no caso de uma viúva e 2 filhos que eu citei, que dava 100%, agora passaria a ser de 50, 60, 80%. Porque, veja, a viúva é uma cota, não é 50% com a viúva, é 50%, mais 10 da viúva, mais 10 de um filho, mais 10 do outro filho, 80%. Então, já de cara aí, perdeu 20%. Mas a questão não é só essa. Não há mais a reversão de cotas para os dependentes remanescentes. Aquela cota daquele filho que completou 21 anos, ela morre. Tá? Então, já é um prejuízo muito grande. Até porque a gente tem que entender que no regime geral, por exemplo, são benefícios para pessoas de baixa renda. Porque o máximo, o teto, é 5.800 e alguma coisa. Eu sempre esqueço, mas é 5.800 e alguma coisa. Tá? Então, vamos lá. Um tema instigante demais que eu coloquei em negrito: previdência capitalizada individual de natureza privada, idealizada por Paulo Guedes, o famoso Posto Ipiranga. Eu vou falar sobre esse tema mais adiante, porque ele é um tema muito complexo, muito complexo. E vocês precisam sair daqui sabendo que pretensão é essa. Quero tranquilizar que há comissão especial já aboliu isso e, em primeiro turno, a Câmara também não aprovou. Veja, a gente sabe que existem os conchavos, os interesses, e nós que somos sociedade organizada, precisamos estar atentos com isso, porque quando eu explicar a vocês, eu sei que nós vamos ter
Cada um de vocês vai ser um soldado, porque vocês vão ver o tamanho da bronca que é essa previdência privada. Bem, qual é o quadro atual da PEC? Tá? Aquilo que eu já havia falado anteriormente. O governo é absolutamente desarticulado. Quem está dizendo não sou eu. Se você analisar aí o que as televisões, as revistas mostram, você vê dentro do próprio partido do governo, é um se desentendendo com o outro. Então, o que foi que aconteceu? A Câmara teve que exercer esse protagonismo. Então, o parlamento disse, ó, ou a gente assume esse imbróglio aqui, ou a reforma não sai. Tá? Então, o parlamento fez o seguinte, do jeito que está, não vai aprovar, o próprio governo não consegue se entender entre si, entre os seus próprios membros, e a gente vai ter que tomar uma atitude. Vamos resolver, independentemente dessa economia ser de 1 trilhão, ser de 900 bilhões e 800 bilhões, que eu não sei nem como é que eles chegam a esses números. Né? A complexidade do tema e a amplitude da reforma, sem dúvida nenhuma, o tema é extremamente complexo, porque vai mexer conosco, mas vai mexer com nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos e as futuras gerações. Tá? A mobilização das categorias mais organizadas, que sempre defendem seus interesses, e eu não acho errado, tá? Eu acho certo, eu acho que uma categoria organizada tem que brigar pelos seus direitos. Agora, a gente tem que entender que o deputado, o presidente e o senador tem que entender o seguinte, se a reforma é para cortar na carne de todo mundo, deveria cortar na carne mais daqueles que têm mais. Então, o que é que acontece? Na verdade, os pequenos, eles ficam à mercê da sorte, porque eles não têm uma categoria, não tem quem represente, entre aspas. Enquanto que as categorias mais organizadas, vocês viram aí eu citar o exemplo dos policiais, dos professores, que eu acho justo, mas a gente tem que entender que o pequeno não tem quem represente, tá? Entre aspas. Então, a reforma deveria exigir mais dos privilegiados, porque isso é importante, a gente tem que estar sempre reiterando, sempre reafirmando. A gente não pode tratar desigualmente situações iguais. Não é verdade? Isso é o princípio básico da isonomia. Ora, gente, quem tem menos tem que pagar menos. Mas se você analisar o bojo, a alma e o esqueleto da reforma, você vai ver que o mais penalizado é o pobre. E nós vamos mostrar isso, tá? Existem graves distorções nas aposentadorias públicas e privadas, tá? Eu vou mostrar isso mais adiante. No INSS, ninguém pode ganhar mais do que 5.800, mas você vai ver que tem aposentadoria no serviço público que chega a 33 mil reais. Tá? Então, isso não é justo. Né? E a questão demográfica, que é o tema que eu acho muitíssimo importante, que eu trouxe para abordar aqui, que é o que a gente vai explorar agora. E o que é questão demográfica? A questão demográfica é a questão que envolve a nossa situação como país em termos de envelhecimento da população, taxa de natalidade, e nós vamos ver agora. Tá? Então vamos lá. Quais são os aspectos demográficos mais importantes que a gente precisa abordar? Né? Hoje a gente vive um momento em que a natalidade está baixa, porque as famílias estão cada vez diminuindo. É comum, basta aqui vocês verificarem avós, bisavós, quantos filhos eles tinham. Quantos filhos as pessoas têm hoje? Então as famílias estão diminuindo e vocês podem perguntar, mas isso impacta na Previdência? Claro. Quanto mais gente tiver contribuindo no sistema,